princípio da relatividade, ao contrário do que se pensa, foi introduzido na ciência por Galileu Galilei. Segundo esse princípio, não existe um sistema de referência absoluto pelo qual todos os outros movimentos possam ser medidos. E claro, naquele momento, no século XVII, acreditava-se que a luz se propagasse instantaneamente. Eu fui mais longe de Galileu Galilei e Isaac Newton ao considerar a hipótese acertada de que a velocidade da luz não varia em relação a qualquer sistema de referência inercial. Isto significa dizer que para todo observador, a luz ou a sua velocidade sempre terá o mesmo valor e não depende de nenhum meio para se propagar. Como é que é essa história de viajar pelo espaço e praticamente não envelhecer? Porque outro dia eu assisti um programa de TV, uma experiência que eles faziam, que era baseada na teoria da relatividade, do Einstein. Tinham lá dois caras, que eles eram irmãos gêmeos. Um deles era astronauta e ia viajar pelo espaço, né? Só que o outro ficava na Terra, e o que estava no espaço... E pro irmão que ficou na Terra, a viagem durou 20 anos. Só que pro astronauta, a viagem durou só 4. Então, um ficou 16 anos mais velho que o outro. Esse negócio do tempo ser relativo é lenda, né? Bom, a teoria da relatividade tem consequências consideradas bizarras para muitas pessoas. Na mecânica de Galileu e Newton, a dilatação do tempo não existe. E também não é possível contrair o comprimento de um corpo em função da sua velocidade. Agora, de acordo com os pressupostos de Einstein, como a velocidade da luz é considerada a maior velocidade do universo, 300 mil km por segundo, então, dependendo de cada observador em movimento, haverá uma relação espaço-tempo específica para ele. Então quer dizer que se um deles estiver na velocidade da luz e o outro não, isso muda o tempo para os dois? Como é que isso é explicado? O paradoxo dos gêmeos reside no fato de que quando o astronauta se aproxima da velocidade da luz, o tempo em seu referencial se dilata, isto é, passa mais devagar. Mas esta comparação somente será feita quando os gêmeos se reencontram na Terra, momento em que vão comparar os relógios e ver a diferença existente entre eles. Isso acontece porque a espaçonave percorreu uma trajetória maior no espaço-tempo. Partículas atômicas estudadas nos grandes aceleradores modernos demonstram precisamente o comportamento esperado para os gêmeos, forma que minha teoria se apresenta de modo consistente, fazendo as previsões corretas. Eis o princípio da relatividade geral. Eu ouvi falar que aquela sua famosa fórmula tem a ver com a construção das bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. A simetria do espaço-tempo me conduziu ao entendimento de que havia uma profunda relação entre matéria e energia. Durante anos de minha vida, tentava imaginar como seria se me deslocasse ao lado de um raio de luz em sua velocidade. Essas ideias me levaram finalmente, em 1905, à apresentação da teoria da relatividade restrita, e nela havia um aspecto extraordinário. Energia e massa apareciam ligadas através de uma constante, a velocidade da luz. Como as pesquisas atômicas seguiam cada vez mais de forma intensa, se observou que um núcleo pesado, como o do átomo de urânio, podia ser quebrado, daí o termo fissão nuclear, em 2 átomos menores. Ocorre que, nesse processo, parte da massa se transforma em grande quantidade de energia radiante, exatamente como previsto em minha fórmula E igual mc². Aí está o princípio das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. E o que o senhor tem a dizer sobre isso como cientista e pacifista que sempre foi? Afinal de contas, o que é
a ciência. Ciência é inteligência. É preciso ter inteligência para se criar um instrumento. Uma faca, por exemplo. Ela é muito útil na vida dos seres humanos, mas ela também pode matar. É preciso ter também sabedoria. Sabedoria é inteligência com bom senso. E é por isso que os países buscam, a todo custo, controlar a energia nuclear. Pois, como dizia Einstein, se numa terceira guerra mundial essas armas forem utilizadas, uma quarta será feita apenas à base de tacapes e flechas, pois haverá ocorrido um extermínio praticamente absoluto de toda a civilização. Quase nada mais restará, além da noite nuclear. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experiments.